Você já prometeu a si mesma que não faria mais, mas acabou fazendo de novo e se sentiu frustrada por cair em ciclos repetitivos? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como isso acontece e como você pode quebrar esses padrões repetitivos na sua vida. Como sim, de uma forma real e eficaz, você pode quebrar esses padrões. Isso te interessa? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum desses conteúdos e vamos lá conhecer qual é o caminho real para viver uma vida liberta daqueles padrões que nós não gostamos de repetir. Bom dia, mulher real. Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, e estamos aqui numa série de vídeos falando sobre os segredos para uma vida plena. E hoje eu quero contar para você por que você repete sempre os mesmos erros. Você já se pensou? Já pensou? Já fez essa pergunta a si mesma? Por que eu acabo repetindo justamente aquilo que eu não quero? As pessoas tentam, e talvez essa seja uma situação que você mesma já viveu. As pessoas tentam se policiar e elas dizem assim: eu estou me cuidando, eu estou me policiando para não fazer mais aquilo que eu não gosto. E eu quero te dizer que enquanto você ficar se policiando, talvez você não vai alcançar o êxito. Porque os velhos hábitos, as velhas práticas acabam voltando. Porque o problema, na verdade, não é a falta de disciplina das pessoas, mas sim a crença raiz que está por trás de tudo isso. Enquanto a sua crença raiz não mudar, os seus hábitos não mudam, as suas atitudes não mudam, o seu comportamento não muda. O nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é real e o que é virtual. Nosso pensamento é virtual. E o nosso cérebro não sabe discernir o não, por exemplo. Eu costumo dar esse exemplo, se você falar para o GPS, não me leve na praia tal. Não leve, eu não quero ir ao tal supermercado. O GPS, ele não vai interpretar aquele não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te levar justamente no endereço que você colocou. Se eu colocar aqui na minha cidade, nós temos uma avenida chamada Bento Gonçalves. Se eu botar não quero ir a Bento Gonçalves, o GPS vai me levar para Bento Gonçalves ou vai dar um erro. E esse é o problema. Muitas vezes nós dizemos ao nosso cérebro: eu não quero ser como a minha mãe, eu não quero ser como o meu pai, eu não quero ter o mesmo casamento que a fulana, eu não quero comer. Quem aí já fez dieta, quem já tentou, cuidar da alimentação, sabe, eu não vou comer doce. E o seu cérebro, ele deleta o não. E ele acaba fazendo o quê? Comendo doce. Fazendo justamente aquilo que você não queria fazer. É o que a Bíblia fala lá em Romanos 7, quando o apóstolo Paulo, ele diz: eu mesmo não compreendo o que eu faço, pois eu faço o que eu não quero, mas o que eu odeio. E se faço o que não quero, com a lei que é boa, da mesma maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a nossa carne, a nossa natureza humana, ela tem essa tendência a
fazer, a repetir padrões que não queremos, que não gostamos, aquilo que é errado, aquilo que não nos leva ao êxito, ao sucesso. E talvez seja por isso que você ainda não se deu conta e acaba caindo nos mesmos erros. Mas quando a gente fala da nossa carne e da nossa humanidade, a gente está falando também daquelas crenças humanas que estão lá dentro de nós. Aqueles pensamentos, a maneira de viver que nós aprendemos com a nossa família de origem, com a sociedade, e que, na grande maioria das vezes, são crenças negativas, de desamor, de desvalor, de incapacidade, de inferioridade, de não merecimento. Então entenda que enquanto você não mudar a crença raiz, a sua mentalidade não for transformada, como nós vimos lá no primeiro vídeo, você não vai conseguir ter um hábito novo, um padrão de comportamento saudável novo que te leva ao êxito. Faz sentido isso para você? Então comenta aí se você tem algum hábito que você não gosta, que você quer quebrar e que você não aguenta mais. E eu quero te ensinar como você vai quebrar esse padrão. Como você vai quebrar isso na sua vida, na sua mente. A Bíblia diz que, lá em Filipenses 4:8, que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, que é nobre, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se tem louvor, se tem virtude, nisso deve estar o nosso pensamento. Então, a primeira grande orientação aqui, princípio bíblico, é pensar nas coisas que são boas, que são positivas. Você precisa reprogramar o seu cérebro. E eu falei já aqui que nós temos capacidade neuroplástica de formar novas conexões cerebrais, de conseguir pensar coisas novas, ainda que eu tenha tido uma educação, uma experiência, uma vivência traumática, ruim, eu posso reprogramar minha mente. Então você precisa começar a pensar naquilo que Deus pensa, naquilo que a palavra de Deus diz, e você precisa encontrar. Anote aí o que eu estou falando, bem grande. Encontre o seu porquê, o seu motivo profundo para a mudança. Se o seu motivo for muito frágil, muito superficial, você não muda. Então, se você falar assim, eu não vou comer doce. Ah, não posso comer doce. Eu não, olha como nós dizemos, não posso. Alguém está te impedindo? Não, não é que você não pode, é que eu não quero comer. Por que eu não quero comer? Porque eu posso, mas eu não desejo. Por que eu não desejo? Porque eu tenho um porquê maior. Que pode ser a conquista de um corpo mais bonito, que pode ser a sua saúde, que pode ser a longevidade que você quer ter, mas você tem que encontrar um motivo maior para quebrar esses padrões repetitivos. Existem pessoas que têm uma crença tão grande, tão ruim de desvalor, de não merecimento, que elas nem conseguem se permitir de pensar num grande porquê. Por exemplo, eu quero ter uma família abençoada, uma família extraordinária, um casamento feliz. Às vezes as pessoas estão bloqueadas para pensar nessa conquista. Elas até querem, mas elas querem tão superficialmente que elas acabam dizendo assim, eu não vou mais ser aquela mulher murmuradora. Eu não vou mais ser aquela esposa chata. E ela acaba sendo. Porque ela ainda não entendeu que ela tem que mudar porque, na verdade, ela quer desfrutar da vida, da alegria. Ela não se permitiu ainda. Tá fazendo sentido isso para você? Fala para mim. Conta para mim que eu quero ler aqui. Então, olha só, eu quero te contar aqui a história de José do Egito. Você conhece? A história de José do Egito, ele é um exemplo para nós de um grande porquê. José, ele tinha sonhos. Desde jovem ele tinha sonhos grandes. E aconteceu tantas coisas na vida dele, ele foi vendido como escravo, os irmãos rejeitaram e ele trabalhou para o faraó, e a esposa do faraó assediou ele. Ele era um jovem, solteiro, mas ele tinha um grande porquê. Ele tinha um sonho, ele tinha um grande porquê, que era agradar a Deus, era servir a Deus.
Ele tinha uma promessa de Deus dentro do coração dele. E ele não pecou por causa que esse porquê dele era muito maior do que aquela circunstância. E eu quero te dizer, eu já vi muitas pessoas, muitos jovens, muitas mulheres, homens dizendo: eu não posso pecar, eu não posso pecar, isso é errado, então eu não posso fazer. E acabam justamente caindo no pecado, caindo no erro. Porque o porquê deles não é amar a Deus, o porquê deles não é se deleitar na presença de Deus, não é conhecer a Deus em profundidade e mergulhar no amor e na graça de Deus. O porquê deles é a preocupação de não errar. Enquanto a nossa preocupação for não comer doce, não pecar, não fazer isso, não fazer aquilo, nós vamos acabar fazendo. Então eu quero te convidar hoje nesse vídeo a transicionar a sua mentalidade para encontrar um porquê real. Não basta tentar parar, você precisa ter clareza do porquê você quer mudar esse hábito. Por exemplo, a maioria das pessoas não leem, não gostam de ler livros, não buscam esse conhecimento. Então, imagine assim, eu quero ler, não quero mais gastar o meu tempo com o Instagram, rolando lá o feed e não me beneficiando de nada, não quero isso. Mas se você não tiver um porquê maior de fazer essa leitura, você vai acabar pegando seu livro e quando você menos esperar, você vai estar com o celular na mão rolando o feed. Encontre o porquê. Porque eu quero conhecer mais tal assunto, porque eu quero ensinar, porque eu quero poder conversar com as pessoas. Escreva esse porquê lá aqui na palavra de Deus, em Abacuque, diz assim, lá em Abacuque diz, escreva a visão em tábuas bem grandes para que até quem passar correndo consiga ler. Nós precisamos ter um porquê, uma visão na nossa vida, um direcionamento para onde nós estamos indo e isso vai nos fortalecer a quebrar os padrões repetitivos ruins da nossa vida. Faz sentido? Então já dá o teu joinha, o teu gostei aí no vídeo, se essa palavra, se esse vídeo está falando com você. Eu quero falar aqui de 3 práticas simples, profundas, que você vai colocar em prática, vai fazer para começar a romper com esses padrões ruins. A primeira delas, o primeiro passo para você quebrar esses padrões é identificar a crença raiz. Você precisa identificar qual é a crença mentirosa e que está enraizada na sua mente, te impedindo de ficar livre, liberta dessas coisas. Talvez, como que você vai identificar a sua crença? Você vai ver que ela se repete em vários pensamentos. Eu não consigo mudar, eu não consigo fazer um exercício, eu não consigo terminar a leitura desse livro. Você muitas vezes vai se colocar isso, eu não consigo. Ou eu não posso. Ou então, eu não sou amada, as pessoas não me entendem. Você vai identificar qual é o padrão de pensamento mais presente nas suas queixas, nas mentiras que vem na sua mente. E aí você vai, em segundo passo, encontrar uma verdade maior, encontrar um porquê maior. E qual é o porquê maior? Aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida. Tem uma oração do pastor Márcio Valadão, que é muito conhecida aqui no Brasil e fora, que ele sempre diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E essa é uma verdade real, só que você precisa conhecer o que as Escrituras dizem sobre você, para que você tenha munição, para que você tenha fundamento, argumento, para bater contra as crenças mentirosas que tem na sua mente. Faz sentido? E o terceiro passo é declarar e praticar diariamente, não apenas de vez em quando, não só no final de semana,
não só no dia que você vai à igreja, não só quando você está bem, mas todos os dias praticar essas verdades. Então, eu vou te dar aqui um desafio. Você vai pegar, depois desse vídeo, uma folha de papel, um caderno, um bloco, um post-it, alguma coisa, você vai escrever um checklist daquilo que você quer se tornar. Só que agora aqui, ó, presta atenção que eu vou te entregar um segredo grandão agora. E se valer esse segredo grandão, você vai compartilhar esse vídeo com mais amigas, você vai curtir esse vídeo, vai comentar esse vídeo, ok? Olha só, o nosso cérebro não diferencia passado e futuro. Ou seja, para o nosso cérebro não existe passado e futuro. Só existe presente. Só existe agora. Então, se você está presa, porque estava difícil, porque foi muito difícil, para mim, eu vivi, eu aconteci. Querida, você não vai avançar. Porque o seu cérebro está aqui agora, no presente. E ele precisa de munição para viver esse presente. Só que se você está no passado, você fica presa, você não rompe. E se você fica no futuro, você não chega nunca, porque o amanhã nunca chega. Amanhã sempre vai ser amanhã. Tá me entendendo? Então, se você diz assim, eu gostaria de ser magra, eu gostaria de ser tal coisa, eu gostaria de ler mais, como eu queria, você não vai nunca fazer isso. Agora, se você se visualizar e declarar essas coisas no presente, eu sou magra, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou uma mulher feliz, você então vai estar perto de concretizar todas essas habilidades, essas virtudes. Então, eu quero te desafiar aqui nesse terceiro passo, que é fazer esse checklist diário. Você vai acordar, vai orar, vai agradecer a Deus e vai dizer: Senhor, eu sou tua filha, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou bonita. Você vai dizer aquilo que você quer: eu sou próspera, eu sou rica, eu sou amável, eu sou paciente, eu sou amorosa. Você vai declarar aquilo que você já é em Deus. Tá me entendendo? Esse é o meu desafio para você. Faz sentido? Então, se você quer mudar de verdade, você não vai mudar dizendo não, mas dizendo sim para aquilo que é novo, dizendo sim para aquilo que você quer alcançar, tá bom? Fez sentido esse vídeo? Eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha falado o seu coração. E se falou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, envie esse vídeo para as suas amigas, para as suas colegas, para mais mulheres, para nós alcançarmos aí muitas mulheres e formarmos uma comunidade de mulheres reais, mulheres nobres, mulheres que vencem, que prosperam, que são livres para prosperar no seu caminho e viver todos os planos e o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós. Um beijo no coração, te espero no próximo vídeo e vamos juntas viver o extraordinário de Deus.